E aí, sua vida é regida pela ação ou pela reação? Meu nome é Anderson Fernandes, eu falo do prédio Felicitar, cidade de Juiz de Fora, planeta Terra. Nos acompanha nessa live a pequena Yasmin, veio nos prestigiar. A menina mais meiga e amorosa que eu conheço, um dos amores da minha vida. Ela nos acompanha na leitura do segundo capítulo deste livro, Psicologia Financeira, de Morgan Housel. E ele fala, no segundo capítulo, sorte ou risco. Vem com o seguinte tema. Na verdade, ele faz uma provocação. Todos os nossos resultados são guiados, em parte, por forças que nós não conseguimos controlar. Ele traz um exemplo muito interessante de Bill Gates, o bilionário. Bill Gates estudou numa escola secundarista lá nos Estados Unidos, que era uma das poucas escolas naquela época que possuía um computador, o que propiciou a Bill Gates ter acesso, ter contato com esta tecnologia. E daí para frente, vocês conhecem a história da Microsoft. Pois bem, ele faz uma conta lá e chega na seguinte conclusão. A chance de um estudante secundarista ter contato com um computador naquela época é de 1 para 1 milhão. Ou seja, Bill Gates, em última análise, também teve sorte. Aí ele diz, olha, inclusive Bill Gates conta essa história também. Ele diz, olha, porém, um amigo muito próximo de Bill Gates que andava com ele sistematicamente todos os dias, eles dividiam planos juntos, acabou não tendo a mesma sorte. Ele foi fazer um passeio de montanhismo e acabou morto lá no alpinismo que ele estava praticando. E aí também existe uma estatística nos Estados Unidos, qual é a chance de você vir a falecer fazendo alpinismo? Também é de 1 para 1 milhão. Ou seja, um risco. Então, o autor ele assume, na verdade o autor ele coloca que o risco ele anda ao lado da sorte. E muito mais que isso, me lembrou essa história, existia um filósofo, ele era escravo, ele era analfabeto na Roma Antiga. Ele se chamava Epicteto. Ele foi um dos fundadores da escola de pensamento estoicismo. Basicamente é uma modalidade de se ver a vida. Basicamente ele diz com relação a como ser feliz frente à vida, o estoicismo. Obviamente não é só isso, estou sendo aqui bem sucinto, mas ele basicamente ele diz, olha, encontre a felicidade dessa forma, baseado na filosofia do estoicismo. Dizia Epicteto o seguinte, existem 2 tipos de situação na nossa vida. Uma situação que a gente mentaliza, que a gente planeja e que a gente vem a executar. Existe uma outra situação, na verdade existe um outro grupo de situações que simplesmente nada disso acontece. A gente não mentaliza, a gente não sente, a gente não planeja e ela simplesmente acontece na nossa vida. Então, uma é regida pela ação e a outra vai ser regida pela reação, vai ser regida pelo acaso. Epicteto ainda diz que mesmo aquelas que são de cunho planejado, ainda sofrem a ação do acaso, de forma menor, mas mesmo assim sofrem a ação do acaso. Obviamente, as que não são planejadas, essas é que vão ser ao léu do acaso propriamente dito. Dizia Epicteto, foque a sua felicidade apenas nas coisas que você consegue controlar. Dizia Epicteto, e esse é um dos fundamentos do estoicismo. Eu vou além, e o autor ele dá um pouquinho de dica para este viés. Foque nas coisas que você consegue controlar. Traga essas coisas para o seu âmbito de felicidade. Planeje a sua vida, não deixe a vida te levar. Porém, esteja preparado para os imprevistos. E nesse ponto, a gente diverge de Epicteto. Ele focava só na primeira parte. Foque naquilo que você concentre a sua felicidade naquilo que você consegue controlar. Talvez a gente possa aprimorar essa ideia de Epicteto dizendo, porém, se prepare para os imprevistos. E quando a gente se prepara para os imprevistos, a gente consegue meio que pegar o melhor dos 2 mundos. A gente surfa a onda de uma sorte, mas a gente se prepara também para diminuir os nossos riscos dentro da nossa vida. Mas como é que a gente se prepara para os imprevistos? Como se preparar para os imprevistos? Segundo o autor, no caso Morgan Housel, não é baseando em casos específicos. Então ele diz, olha, não adianta a gente pegar pontualmente um estudo de caso
e concentrar todo o nosso foco em dissecar esse estudo de caso, dissecar esse caso de sucesso ou este caso de fracasso e seguir os mesmos passos. Não é dessa forma. Ele sugere que a gente trabalhe com padrões gerais. Então, em vez de eu usar apenas um exemplo, que eu pegue todos os exemplos possíveis e dos exemplos possíveis eu extraia um padrão geral. Bom, por exemplo, uma pessoa vira para você e diz o seguinte: olha, eu quero emagrecer. Então, o exemplo é de uma pessoa que quer emagrecer. Imagina uma pessoa que quer emagrecer e quer seguir, por exemplo, os passos de Buda. Vai ele para debaixo de uma árvore, senta lá e fica 49 dias meditando e jejuando. Será que essa pessoa vai conseguir seguindo os mesmos passos de Buda? Será que ele tem a determinação mental daquele ser iluminado? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente, se qualquer um de nós aqui tentássemos ficar 49 dias em jejum absoluto, como o Buda fez, não conseguiria. De repente ele pegasse outro exemplo. Vou fazer igual Jesus. Vou para o deserto e vou jejuar por 40 dias e 40 noites. Será que conseguiria? Pô, Jesus conseguiu. Tinha lá as costas quentes do Senhor. Será que você tem as costas tão quentes assim a ponto de conseguir ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar? Então veja bem, nesses dois exemplos você pega apenas um caso de sucesso e disseca ele. O Morgan diz que não dá para traçar trilhas de sucesso apenas com isso, só com um ou dois casos de sucesso. Ele diz o seguinte: o ideal é que a gente analise todos os casos possíveis que a gente consiga e extraia dali conceitos gerais, princípios gerais. Aí ele fala, olha, neste caso, como é que seria o ideal para uma pessoa que quer emagrecer? Bom, de repente associar a atividade física, associar uma alimentação saudável, associar um sono regular e associar ingestão de muito líquido. Eu estou para dizer para vocês que não existe forma de emagrecimento estável, sem ser por meio de medicamentos e sustentável, que não utilize esses 4 princípios: atividade física associada à alimentação, noites de sono e ingestão de líquidos. Conseguem perceber que este é um padrão geral? Se você perguntar para quaisquer pessoas que fizeram aí uma caminhada de emagrecimento, que não utilizaram de remédio, de nenhuma intervenção cirúrgica, elas vão te dizer que elas fizeram alguma coisa semelhante a isso aqui. Então isso são princípios. Então são princípios aplicáveis a todas as pessoas. O que não dá é nós nos espelharmos em um caso apenas e querer seguir aquele caso. Por exemplo, no mundo dos investimentos, se a gente quiser ter sucesso, como é que tem sucesso no mundo dos investimentos? Poxa vida, o cara de maior sucesso no mundo dos investimentos, talvez um dos caras de maior sucesso no mundo dos investimentos, seja o Warren Buffett, um bilionário que recebe 300 bilhões de dólares ao longo da sua vida por meio dos investimentos. Mas não dá para pegar este caso dessa pessoa, por mais que ela seja o maior caso de sucesso. Por que não dá para pegar este caso? Por que não dá? Porque ele é muito exclusivo. E sobre um caso só, o acaso age com muita força. Percebe? O acaso age com muita força. Por exemplo, Warren Buffett, 41% das ações dele é da Apple. 41%. E o maior crescimento que ele teve em termos de patrimônio foi quando a Apple decolou. Porém, ela podia ter desabado. E em ela desabando, a história de Warren Buffett seria diferente. Percebe? Então não dá para estudar, não dá para se apoiar em apenas um caso de sucesso ou um caso de fracasso. Em termos de investimento, na hora que a gente olha lá para o mapão geral das pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem em comum? Aí sim, quais são os princípios delas? O que a gente tira de princípios ali? Bom, todas elas têm uma carteira diversificada, ou seja, tem vários ativos, então tem ações diversificadas de empresas petrolíferas, de banco, empresas de energia elétrica, aí tem lá seus fundos imobiliários, os REITs, aí elas vão ter lá tesouro direto, então uma gama de opções para se formar a sua carteira, de forma que se uma der ruim, não abala a carteira inteira. A diversificação, ela faz com que grandes oscilações não lhe prejudiquem. Então todas as pessoas de sucesso, a maior parte das pessoas de sucesso no mundo das finanças tem uma carteira diversificada. Todas elas são consistentes. Ou seja, sempre estão fazendo aporte na sua carteira. Todo mês deixa um dinheirinho ali na sua carteira. Pode ser um dinheirinho a mais, pode ser um dinheirinho a menos, mas todo mês está deixando um dinheirinho ali. Então elas são consistentes. Não tem lá a história do dízimo? Então que você tem que pegar parte do dinheiro e doar?
Mesma coisa aqui. Elas pegam parte do dinheiro delas e veja bem, não é o que sobra. Perceba, não é o que sobra. Elas pegam parte do dinheiro, como se faz com o dízimo, pega parte do dinheiro e aporta, não deixa para aportar no final do mês. Então, diversificação, consistência. As pessoas de sucesso, elas têm paciência. Paciência para quê? Paciência para entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Paciência para entender que você precisa de uma mulher e 9 meses para ter um filho. Não adianta ter 9 mulheres em um mês. Não adianta, não adianta. Não dá para acelerar o tempo em pensando em finanças. A gente tem que ter um tempo necessário para os juros compostos começarem a agir. Percebe? Então, eles diversificam a sua carteira, eles são consistentes, eles têm paciência e eles se protegem. Se protegem como? Se protegem da ruína. Eles criam um estoque de reserva. Para quê? Para emergência. Todos os grandes investidores têm uma reserva de emergência. Quando alguma coisa na vida deles dá errado, para eles não terem que desmontar as suas ações, a sua carteira de ações, eles vão lá e acessam essa reserva de emergência. Todos os investidores de sucesso têm uma reserva de emergência. Percebem? Então o sucesso dentro do mundo dos investimentos, ele está deixando uma trilha para a gente aí. Carteiras diversificadas, consistência de investimentos, paciência para os resultados aparecerem e se protegerem contra a ruína, com uma reserva de emergência. Esses aqui são 4 grandes princípios dentro do mundo dos investimentos. E me diz aí, você conhecia algum deles? Você conhecia todos eles? Deixa aqui nos comentários para mim. Se você está gostando deste conteúdo, dá uma moral para a gente aí nas redes sociais, lá no YouTube, lá no Instagram. Grande abraço a todos. Fui!